As obrigações, e dentre elas os contratos, são feitos para serem cumpridos. Se celebram contratos para que as partes contratantes cumpram com aquilo que se comprometem. Entretanto, em muitas situações, isso não ocorre. E quando isso não ocorre, nós estaremos a falar do inadimplemento das obrigações. Quando o devedor deixa de cumprir, deixa de atender o dever que lhe incumbe. Nessas situações, a própria lei vai prever uma série de efeitos que vão da responsabilidade do devedor pelos prejuízos causados ao credor que sofre o inadimplemento, as perdas e danos, a própria transferência dos riscos da prestação, juros, correção monetária que serão devidas na eventualidade da prestação vir a ser realizada posteriormente, honorários de advogado, na hipótese do credor necessitar exercer a sua pretensão em juízo e precisar justamente de advogados para este fim. Mas, ao lado destas previsões todas, ou desses efeitos todos que vêm por força de lei, há outros que as partes podem, preventivamente, ao celebrarem a obrigação, ao constituírem a obrigação, ao celebrarem o contrato, prever. E prever, portanto, como resultado da sua própria declaração de vontade. Dentre elas, a mais relevante será a cláusula penal. A cláusula penal, que é o termo técnico pelo qual se vai, muitas vezes, designar mais popularmente como multa contratual ou multa do contrato, já tem na sua expressão um sentido bastante expressivo. Tá? Cláusula penal serve como pena. Mas a natureza da pena aqui, tá, se estabelece especialmente como uma pena pecuniária, no mais. Tá? Significa dizer uma sanção que se define e que se aplica ao devedor que deixa de cumprir a obrigação. Para que serve a cláusula penal? Fundamentalmente, ela atua como uma obrigação acessória. Tá? Regra geral, ela é uma obrigação acessória. Ela tem a sua eficácia condicionada ao inadimplemento parcial ou total da obrigação. Né? Neste caso, esta cláusula penal será exigida pelo credor na hipótese do devedor se tornar inadimplente. Ela deixa de ter o caráter acessório apenas em duas situações e também por vontade das partes. Seja porque no negócio, especificamente nas obrigações que envolvam a alienação de um bem, ela vem a garantir a evicção, ou seja, aquela situação em que o adquirente, quem adquire o bem, venha a perder este bem em favor do legítimo dono, do legítimo proprietário, e torne-se evicto. Neste caso, quem vendeu não podia vender, e esse negócio, regra, será inválido. A cláusula penal não pode aqui ser acessória. Se for acessória, ela acompanha a invalidade do negócio de disposição, do negócio de alienação. Daí ela se torna eventualmente autônoma, se definida assim pelas partes, para garantir o eventual interesse daquele adquirente que venha a sofrer a evicção. E a segunda hipótese, em que a cláusula penal perde esse caráter acessório, será naquelas situações em que ela venha a garantir a própria nulidade da obrigação, ou seja, caberá ao devedor responder pela cláusula penal na hipótese de dar causa à nulidade da obrigação principal. A obrigação principal torna-se inválida, mas a cláusula penal continua sendo exigível. São as duas hipóteses, portanto, de exceção ao caráter acessório da cláusula penal. Como regra, ela é acessória. E ela tem uma função, tem duas funções bastante claras. A primeira delas é atuar no estímulo mesmo ao cumprimento, ou vice-versa, no desestímulo ao descumprimento. Tá? Se colocam, as partes estabelecem cláusulas penais nos contratos, justamente para estimular a outra parte a cumprir, para que não venha a incidir na cláusula penal, para que não tenha que pagar a tal multa contratual.
Por outro lado, a cláusula penal também assume uma função de pré-estimativa de danos. Significa dizer, como ela é, tá, normalmente um valor em dinheiro, né, que corresponde, né, a algo que será um direito, né, que será reconhecido ao credor que sofre o inadimplemento, esse direito do credor de exigir este valor, de exigir a cláusula penal, se dá independentemente da demonstração do prejuízo. O que significa dizer? Significa dizer que o credor poderá fazer jus ao valor correspondente à cláusula penal, independentemente de provar que sofreu ou não algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo em decorrência do inadimplemento. Por isso, pré-estimativa de danos. Por isso, a ideia de que ela será devida, independentemente de haver a exigência de que sejam demonstrados os danos. A essas duas funções, estímulo ao adimplemento e pré-estimativa de danos, que é para que serve a cláusula penal, né, vão se colocar alguns desafios a partir da disciplina que o próprio Código Civil lhe dá. Uma delas diz respeito justamente, na condição, na função de pré-estimativa de danos, à sua capacidade de fazer frente a todos os danos ou não. É muito comum que ela sirva como um início de indenização, desde que, tá, os danos que sofra o credor sejam superiores ao valor previsto para a cláusula penal, tá, possa eventualmente, ou prevejam as partes, né, de que ela servirá, portanto, como início de indenização, sem prejuízo da indenização suplementar, ou seja, naquele valor de danos, de prejuízos que sofra o credor, que supere o valor da cláusula penal, poderá este credor pretender em juízo a indenização suplementar. É o que define o artigo 416 do Código Civil. Entretanto, a cláusula penal, por força de lei, tem um limite. E o limite que está previsto no artigo 412 do Código Civil é o valor da prestação principal. Aqui, nós vamos ter, em muitas situações, uma discussão sobre a própria função da cláusula penal como pré-estimativa de danos, naquelas especialmente em que o valor dos prejuízos decorrentes do descumprimento de um contrato seja imensamente superior ao valor da própria prestação. Ou seja, quando alguém não cumpre o contrato, quando o devedor não cumpre o contrato, o credor não perde só o conteúdo da prestação, mas sofrerá também muitos ou vários outros prejuízos mais extensos. Nesse caso, a cláusula penal continua valendo e funcionando como pré-estimativa de danos, mas dependerá desta previsão expressa que fiz referência há pouco, em relação à possibilidade do credor vir a reclamar a indenização, tá? A possibilidade que ele tem, então, de recompor o seu prejuízo, recompor o seu patrimônio em relação ao prejuízo causado pelo inadimplemento. E, por fim, uma outra situação, uma outra regra do Código Civil, tá, que coloca um desafio grande à cláusula penal, especialmente nos contratos empresariais, diz respeito ao poder que se reconhece, poder esse que no Código Civil de 2002, artigo 413, se define como um dever do juiz de redução da cláusula penal, redução equitativa, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. A ideia aqui é a proteção, evidentemente, da equivalência material. Entretanto, dependendo da forma como forem concretizados esses conceitos indeterminados, manifestamente excessivo, né, em vista da natureza e da finalidade do negócio, pode ocorrer, e esse é um risco que o intérprete deve eventualmente evitar, de que esta função de pré-estimativa de danos e de estímulo ao cumprimento acabe se frustrando,
dos contratos empresariais, a redução da cláusula penal, embora seja um dever do juiz, deverá, com mais rigor, ter em consideração precisamente os critérios que o artigo 413 define, ou seja, a natureza e a finalidade do negócio e a própria capacidade das partes de autorregrarem os seus interesses, inclusive com aquelas regras de interpretação previstas no artigo 113, a racionalidade econômica e a própria possibilidade das partes de antever, de como disporiam sobre os seus próprios interesses no negócio, se pudessem antever as consequências de um determinado fato que veio a ocorrer depois, como é o caso daqueles que venham a dar causa ao inadimplemento.